Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a palavra de Deus com o sermão intitulado A Providência de Deus e Sua Ação Divina. Quando as pessoas encontram uma maneira brilhante de passar por uma situação difícil, onde elas não podiam ver uma saída, elas sempre dizem, é a intervenção divina de Deus. Não existem exemplos assim na Bíblia? Enquanto Deus realiza sua providência, há muitos registros na Bíblia que podem ser considerados como as ações divinas de Deus. A Bíblia nos ensina que já que Deus sabe o fim desde o princípio, devemos sempre seguir o caminho da salvação de Deus com um coração obediente. Isso porque Deus sempre coloca a vitória no final do seu caminho. Porém, já que não podemos ver o fim com nossos olhos humanos, não sabemos o que fazer. Embora Deus esteja nos guiando pelo caminho para nos dar bênçãos no final, às vezes, é difícil para nós vencermos. Parece que não há visão para o nosso futuro. Parece que há uma grande parede que bloqueia o nosso caminho à nossa frente. Porém, existe a ação divina de Deus oculta em tudo o que Ele nos ordena fazer. Não importa onde Deus nos guie, quando obedecemos alegremente, dizendo, existe a ação divina de Deus para nós escondida aqui e ali. Não poderemos nos tornar os filhos celestiais que são guiados por Cristo e entrar no reino dos céus graciosamente? Hoje, vamos confirmar isso através da Bíblia. Vamos para o livro dos Juízes, capítulo 7. Vejamos o capítulo 7, versículo 1. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Todos nós não conhecemos a história de Gideão muito bem? Deus disse a ele para reduzir o número do exército israelita. Havia 135.000 soldados inimigos, enquanto Gideão tinha apenas 32.000 homens. Existia a ação divina de Deus escondida aqui. A providência de Deus estava em ação. Deus disse, você tem muitos homens. Quem treme de medo pode voltar e ir embora. Embora Gideão pudesse ter ficado preocupado, ele obedeceu à palavra de Deus. Dos 32.000 homens, 22.000 foram embora. Os 22.000 homens que se reuniram ali tremeram de medo. Essas pessoas são inúteis para ativar a ação divina de Deus. Deus não precisa dessas pessoas. Todos aqueles que tremiam de medo foram para casa, e 10.000 homens permaneceram. Porém, Deus disse, ainda há muitos homens, reduz o número de novo. Gideão perguntou, como eu posso reduzir isso? Deus disse, leve-os para a água. Eu os separarei pelo modo como bebem a água. Mesmo que eles dissessem, eu não estou com medo. Eu confiarei absolutamente em Deus até o fim. Deus disse, aqueles que se ajoelharam para beber a água devem voltar para casa. Gideão teve que lutar contra o exército de 135.000 com os 300 homens restantes. A situação parecia desesperadora. Parecia que não existia uma saída. Porém, houve a ação divina de Deus. Ele ativou um milagre aqui. Na escuridão da noite, Gideão dividiu 300 homens em 3 grupos de 100 homens cada. Eles tinham tochas escondidas em um cântaro e uma trombeta em uma mão. No meio da noite, eles cercaram o acampamento dos midianitas. Enquanto os midianitas estavam dormindo, de repente, eles puderam ouvir potes sendo quebrados, trombetas sendo tocadas por toda parte e as pessoas gritando, espada pelo Senhor e por Gideão. Então, os soldados midianitas entraram em pânico, pensando, o inimigo deve ter invadido o acampamento. Sem sequer ter um momento para recobrar seus sentidos, eles começaram a se matar com espadas.
Eles não podiam ver por causa da escuridão. No final, nenhum soldado do exército israelita foi ferido. Apenas todo o exército midianita foi aniquilado. Podemos ver uma cena como essa na história de Israel. Em situações que parecem impossíveis, a ação divina de Deus está oculta. Portanto, a quem devemos sempre perguntar? Devemos orar a Deus, dizendo: Deus, por favor, ative a sua ação para que possamos ser vitoriosos assim como Gideão. Por favor, abra o caminho para o Evangelho. Se sempre olharmos para Deus dessa forma, Deus nos dá a solução, a sua ação divina. Assim, toda a nossa amada família de Sião deve sempre ter em mente que aquele que está operando a obra é Deus que sabe o fim desde o princípio. Se continuarmos esquecendo disso, às vezes a situação se torna frustrante, difícil ou dolorosa. Porém, quando parece que há um muro diante de nós, deve existir a ação oculta de Deus. Deus ativará a sua ação divina. O exército de Gideão foi vitorioso ou derrotado? Com os 300 homens, Deus fez 135.000 pessoas entrarem em pânico. Deus ativou a sua ação milagrosa para que eles nunca mais atacassem os israelitas. Esse não é o único exemplo. Vejamos o livro do Gênesis, capítulo 6. No livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 13, está escrito: Então, disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás: de 300 covados será o comprimento, de 50, a largura, e a altura, de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Dessa forma, Deus salvou Noé e sua família enquanto julgava e destruía todas as pessoas rebeldes da terra com água. Podemos confirmar essa história no livro do Gênesis. Quando Deus desenhou o projeto da arca para salvar Noé e sua família, Ele acrescentou sua incrível ação ali. Um navio que flutua na água precisa de seu leme para se manter na direção certa. Além disso, já que um navio não pode se mover sozinho, ele deve ter uma vela e um mastro. O mastro e o leme são essenciais para um navio. No entanto, o projeto de Deus para a arca não continha nada disso. Não havia remo que pudesse substituir a vela. Não tinha leme nem vela. Vamos imaginar que um homem colocou velas para controlar a direção e a velocidade da arca que o próprio Deus projetou. A sua arca poderia alcançar o topo do Monte Ararat com segurança. Como Deus queria? Ela nunca conseguiria fazer isso. O Monte Ararat fica na Turquia. Assim, é uma grande distância de Israel. Quando a água inundou a terra, se a arca tivesse velas, remos e um leme, Noé e sua família não teriam sido salvos. Eles não teriam poupado suas vidas. Cada elemento da Bíblia contém a profunda vontade de Deus. Se alguém que tem um pouco de conhecimento sobre navios olhar para a arca, ele pode perguntar: Deus, por que o Senhor construiu a arca assim? O Senhor não deixou algo de fora nos desenhos do projeto? Por que não há um mastro ou remos? Por que não há um leme para definir a direção? O Senhor se esqueceu dessas coisas porque estava ocupado reinando sobre todo o universo? Aqueles que são ignorantes podem dizer isso. Quando Deus realiza a sua obra, Ele sabe o fim de tudo desde o princípio.
O que ele dará a toda a humanidade e aos filhos de Sião no final? Deus está nos guiando a esse caminho para nos dar bênçãos e nos levar ao mundo eterno chamado Reino dos Céus. Isso não está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 8? Às vezes Deus nos humilha, às vezes nos exalta, às vezes nos deixa com fome, às vezes nos deixa nus e às vezes nos permite ter o suficiente. Deus nos coloca em cada situação, cada circunstância e cada passo, para que possamos renascer como o perfeito povo celestial que é digno de voltar ao eterno reino dos céus. Essa é a profunda vontade de Deus e esse é o propósito da sua obra. Tomando emprestadas as palavras das pessoas do mundo, isso é chamado de intervenção divina de Deus. Portanto, não há necessidade de duvidarmos ou hesitarmos em obedecer à palavra de Deus. Somente quando fizermos isso, todos os filhos de Sião poderão ter fé para seguir Deus por onde quer que Ele nos guie. Na Epístola aos Hebreus capítulos 3 e 4, Deus diz que se desobedecermos à palavra de Deus, não poderemos entrar no seu descanso ou no reino de Deus. No fim, podemos dizer que a desobediência acontece quando não cremos na ação divina de Deus, ou seja, na sua grande e profunda vontade. Pensem sobre quando o Mar Vermelho foi dividido. Não havia saída. O exército egípcio estava atrás dos israelitas. O Mar Vermelho estava diante deles. Eles estavam literalmente em uma situação desesperadora. Quando o povo ficou perturbado, pensando, não posso ver o futuro porque o caminho está bloqueado, para quem Moisés olhou? Moisés perguntou a Deus, Deus, o povo murmura muito e não há nada que eu possa fazer sozinho. Deus, o que eu devo fazer? Então, Deus disse, Moisés, o que você tem em sua mão? Um bordão que eu trouxe comigo do Egito. Estende o teu bordão sobre o mar. Então, quando Moisés obedeceu à palavra de Deus e estendeu o seu bordão, Deus realizou uma obra milagrosa. Ocorreu um fenômeno sobrenatural que foi contra as leis físicas da natureza. As pessoas do mundo chamam essas coisas de intervenção divina de Deus ou milagre. Deus está sempre abrindo esse caminho milagroso na nossa frente. Aqueles que compreendem isso creem no fato de que deve haver a ação divina de Deus escondido lá também. É por isso que essas pessoas podem seguir por onde quer que Deus as guie e correr direto para o reino dos céus. Devemos colocar toda a nossa fé em Deus e depender dele assim como Noé. Noé reclamou que Deus não tinha projetado o remo? Ele murmurou pelo fato de que ele nem ao menos fez um elmo? Noé apenas obedeceu. Não é por isso que o barco se tornou a arca da salvação quando o mundo foi destruído pela água? Se os pensamentos de um homem fossem adicionados à construção da arca, o barco nunca teria servido como a arca da salvação. Toda essa história do passado nos ensina uma grande lição hoje. Os milagres que aconteceram com Gideão, Noé e Moisés não foram os únicos casos em que a ação de Deus foi ativada. Vamos descobrir através da Bíblia a jornada de um homem chamado José. Como Deus o guiou para se tornar o governador do Egito. José não é o 11º filho dos 12 filhos de Jacó? Quando olhamos para sua jornada, ele foi vendido ao Egito como escravo. Viveu uma vida miserável lá e no final se tornou o governador do Egito. Em sua jornada, houve a ação divina de Deus que Deus preparou para José. Vejamos o livro do Gênesis, capítulo 37, versículo 12. No capítulo 37, versículo 12, está escrito, e, como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai, em Siquém, perguntou Israel, esse é Jacó. O nome de Jacó não é Israel? Perguntou Israel a José, não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém?
Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai, agora, e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim, o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Porém, os irmãos de José não gostavam dele, porque eles sentiram que José tinha todo o amor de seu pai. Embora fossem 12 filhos, José era o mais amado e mimado. Jacó fez um manto enfeitado para José. É claro, nenhum pai discriminaria seus filhos. Porém, já que José perdeu sua mãe quando ele era jovem, ele ocupou um lugar especial no coração de Jacó. Porém, seus irmãos tinham inveja dele e realmente o odiavam. Vejamos o versículo 18. De longe o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: Um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Ruben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles. Ruben era o mais velho. Ele ouviu o que eles estavam falando e tentou salvar José das mãos deles. E disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Como podemos ver, José foi invejado e odiado por seus irmãos. No fim, seus irmãos o venderam aos mercadores. Vamos ver como eles o venderam no versículo 26. Então, disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E, passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. José foi vendido dessa forma. Capítulo 39, versículo 1. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Dessa forma, José estava vivendo como um escravo na casa de Potifar. Porém, houve uma situação que não permitiu que ele vivesse mais lá. Vamos para o versículo 7. No versículo 7, está escrito: Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou. Se não ate, porque és sua mulher, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José recusou, dizendo: Eu não posso cometer tamanha maldade e pecar contra Deus. Versículo 10. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele a casa, para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então, ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz.
Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então, lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse, o servo hebreu, que nos trouxeste, veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Foi assim que ela conspirou contra José. Versículo 19. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então, se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Deus não sabia que José foi acusado injustamente? O Senhor era com José. E lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o carcereiro é quem comanda a prisão, o carcereiro. Confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Depois de tudo isso acontecer, José foi colocado na prisão. Lá ele se encontrou com o copeiro-chefe e com o padeiro-chefe do rei do Egito. Ambos tiveram sonhos durante a noite, e mais tarde, o copeiro-chefe foi restabelecido e o padeiro-chefe foi morto, assim como José havia dito a eles em sua interpretação. Depois de algum tempo, Faraó teve sonhos. Ele ficou perturbado, dizendo, eu não sei qual é o significado dos sonhos. Naquele momento, o copeiro-chefe se lembrou de José que interpretou o seu sonho. Quando ele relatou o assunto ao faraó, o faraó convocou José e pediu a ele que interpretasse os sonhos. A sua interpretação foi agradável ao faraó. Vamos para o capítulo 41, versículo 37. Isso foi o que aconteceu depois que José terminou de interpretar os sonhos de Faraó. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus. Depois, disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Versículo 41. Disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então, tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele, inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José, eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Putífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. José tinha 30 anos naquela época. Versículo 46. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. O fato de Faraó ter dado a José seu anel de sinete significa que José tinha autoridade para reinar sobre todo o Egito. Por trás de tudo isso estava a ação divina de Deus. Deus não estava preocupado com o povo do Egito ou de outros países vizinhos, mas apenas com Israel. Os israelitas não são o povo que Deus escolheu e a quem deu a sua promessa? Deus realizou essa obra para o futuro deles, e José estava apenas desempenhando o papel de obreiro de Deus naquele momento. Porém, José não sabia desse fato. Ele não entendia por que ele foi ao Egito. No começo, ele pensou que era por causa de seus irmãos que o venderam por ódio, mas depois ele compreendeu o verdadeiro motivo. Vamos para o livro do Gênesis, capítulo 45. Vejamos o capítulo 45, versículo 1. Então, José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou,
fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Os seus irmãos não podiam sequer imaginar que o governador do Egito era José. Aqui, José se revelou aos seus irmãos. Versículo 2. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Eles deviam estar tremendo de medo. Eles até tentaram matá-lo. Já que eles o venderam como escravo, eles só podiam pensar: agora estamos mortos. Versículo 4. Disse José a seus irmãos: Agora, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então, disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. José quis dizer: houve a ação divina de Deus por trás de tudo isso que aconteceu. Pode parecer que vocês me venderam ao Egito, mas na realidade, Deus me colocou nesse processo para me enviar ao Egito. Nesse processo, José enfrentou muitas dificuldades. Ele foi incriminado e preso. Porém, ele sempre guardou os mandamentos e ensinamentos de Deus. Ele não se afastou deles. Por fim, Deus finalmente nomeou José para a posição de governador do Egito e salvou os israelitas através dele para que eles não passassem fome. Deus que vê o futuro ativou a sua ação divina para colocar José nessa posição. Vamos continuar vendo isso. Vamos ver o versículo 5 de novo. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim, quem enviou José? Deus. Tudo que Deus faz é misterioso. Cheguei a pensar, se seus irmãos não tivessem feito isso, José teria apenas crescido como um pastor na casa de seu pai até ele ter 30 anos. Deus enviou José ao Egito para cuidar de uma enorme quantidade de grãos. Assim, quando os israelitas iam comprar comida, ele estava em posição de fazer o que quisesse, desde que estampasse a sua aprovação. Deus o colocou nessa posição e permitiu que os israelitas tivessem uma vida estável lá. Quando não estudamos a Bíblia cuidadosamente, não podemos sentir a misteriosa providência de Deus. Quando olhamos para todo esse processo, há algo acontecendo no mundo sem a permissão de Deus? Não. Deus quer que o povo celestial se torne maduro e retorne ao eterno lar celestial em segurança. Essa é a ação final de Deus. Não foi apenas Deus Pai que veio a esta terra. Pois, de acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 22, quem também veio cuidar de nós? Deus colocou a sua última ação oculta na época do Espírito Santo. Ninguém no mundo sabe sobre isso. A verdade da Mãe Celestial foi dada a nós, mas não a eles. Essa é a ação divina de Deus. Ele ativou a sua ação para que os filhos, que são guiados pelo Espírito e pela noiva, possam voltar ao eterno lar celestial. Essa preciosa providência que Deus preparou dessa maneira é encontrada no sábado, na Páscoa da Nova Aliança, na verdade da segunda vinda de Cristo e na verdade da Mãe Celestial Nova Jerusalém. Deus ativa a sua ação divina em todas as verdades. Por isso, até o fim,
O que devemos fazer por onde quer que o Cordeiro nos guie, de acordo com o livro do Apocalipse capítulo 14? Quem está nos guiando agora? Todos nós sabemos e cremos que Deus é aquele que nos guia. Embora o Mar Vermelho bloqueasse os israelitas, houve ação de Deus para abrir o caminho. Mesmo que o número dos guerreiros de Gideão fosse muito menor do que o dos inimigos, Deus disse para reduzir o número. Houve também a ação de Deus. Pode parecer que José foi vendido como escravo ao Egito por causa do ódio de seus irmãos. Porém, foi Deus quem o enviou ao Egito, e no fim, o tornou governador. Se você ler a Bíblia descuidadamente, isso pode parecer como meros acontecimentos, mas o movimento de quem estava em ação em todo o processo? A ação de Deus está operando aqui e ali. Portanto, se é o caminho do pai e os ensinamentos da mãe, devemos ser gratos onde quer que estejamos e o que quer que façamos. Se escolhermos o nosso próprio caminho, é o mesmo que fazer o leme, o mastro e os remos para a arca de Noé. Não seria a coisa mais sábia fazer o que Deus nos diz para fazer? Mesmo que nos sintamos frustrados enquanto andamos no caminho da fé, ou mesmo que algo pareça estar bloqueando a direção da nossa fé, Deus certamente tem a sua ação divina para todos os filhos de Sião. José poderia ter dito: Deus, por que meus irmãos me odeiam tanto? Meus irmãos até me venderam. Por isso, por favor, os repreenda e os castigue. Isso não se aplica apenas a José. É o mesmo com a jornada da nossa vida. É por isso que Deus nos diz para nunca murmurar. Ao contrário, o que devemos fazer? Em tudo dai graças. O que Deus quer nos dar no final? Esse é o processo da providência de Deus para nos dar as bênçãos e o reino dos céus. Ele nos dará a vida eterna, a salvação, a paz e a glória do céu no final. Nesse processo, se pensarmos, eu não gosto disso, mas eu gosto daquilo, esse é um pensamento muito tolo. Deus sempre nos ama. Já que Ele nos ama, Ele quer nos dar a felicidade eterna e o mundo eterno. Existem momentos que são difíceis para nós. Às vezes, estamos em uma situação difícil. Às vezes, não nos damos bem com os outros e, às vezes, sentimos que estamos sendo perseguidos pelos outros. Contudo, o que acontecerá no final? No começo, José pensou sobre seus irmãos dessa forma, mas ele não chegou a compreender que toda a sua vida estava sob a providência de Deus? Vamos fazer uma retrospectiva de nossa vida. A ação invisível de Deus deve ter estado presente por toda a nossa vida. Não foi também pela ação divina de Deus que vocês vieram a este lugar hoje? Já é incrível que chegamos tão longe. Além disso, encontramos o Pai Celestial, a Mãe Celestial e nossa amada família celestial. Deus não nos deu a esperança do eterno reino dos céus que se desdobrará diante de nós em um futuro próximo? Quão gratos somos! A Mãe Celestial veio a esta terra. Essa é a ação divina de Deus. O Pai veio a esta terra. Essa é a ação divina de Deus. Vocês e eu somos guiados para Sião. Essa também é a ação divina de Deus. Ser enviado a Samaria e aos confins da terra para pregar o Evangelho também é a ação divina de Deus. Vamos cumprir essa linda providência de Deus para que possamos salvar todas as pessoas do mundo, guiá-las ao arrependimento e guiá-las ao eterno reino dos céus. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.